Caros clientes, esse vídeo tem o objetivo de esclarecer um pouco sobre a medida provisória 927 de 22 de março referente à legislação trabalhista, as questões trabalhistas em virtude do coronavírus, o Covid-19. Essa medida ela já foi agora à tarde, hoje dia 23, revogada parcialmente pelo presidente, referente à parte da suspensão do trabalho não remunerado por 120 dias. Mas os demais itens dela são interessantes e cabem à discussão daquilo que a gente já vem falando sobre o entendimento sobre a relação entre empregado e empregador. Então eu vou esclarecer algumas questões que não mudaram, baseado naquilo que saiu na lei. A gente vai deixar o link aqui, apesar que vocês encontram a medida provisória na internet, para lerem na íntegra, é interessante. O texto não está muito difícil de entendimento, mas mesmo assim a gente está sempre à disposição. Tá? Então a lei trata sobre a parte do trabalho home office, da antecipação de férias individuais e férias coletivas. Eu gosto de lembrar a questão de férias, que tem sido também motivo de algumas questões, alguns clientes ligando aqui no escritório para saber de férias. Férias só é caracterizado férias quando há o pagamento de 1/3, do abono de 1/3. E pago esse valor até 2 dias antes do período de sair de férias. Então a questão dessa medida provisória não muda essa questão. Ela faz apenas a mudança daquele entendimento que você deveria avisar o empregado 30 dias antes de que ele vai sair de férias para a programação dele. Afinal, o período de férias é a opção da empresa escolher e não do empregado. Mas em virtude desse estado de força maior, que está inclusive previsto no artigo 501 da CLT, esses fatos de força maior cabem esses entendimentos individuais. Então, o que foi suspenso não é as férias e nem o pagamento do abono de 1/3. Foi suspenso o pedido de antecipação desse prévio aviso para concessão de férias. Tá? Então, se atentar a esse detalhe. O banco de horas também, nessa medida provisória, também foi revisto. Tá? Por que revisto? Ricardo, não posso fazer banco de horas? Pode. O que não era previsto era o banco de horas negativo. Então, o que é o banco de horas negativo? Esse que está acontecendo, o empregado ser dispensado do trabalho e ele ficar devendo horas para a empresa que está pagando ele. Tá? Então, esse pagamento do empregado sem o trabalho, ele é considerado uma licença remunerada. Então, a licença remunerada não tem 1/3 de abono, porém não há entendimento de férias nesse sentido. Tá? Eu teria que fazer um acordo coletivo ou individual, homologado no sindicato, no Ministério do Trabalho, que em alguns casos é até dispensado em favor do porte da empresa. Tá? Então, deixar clara essa situação entre licença e banco de horas negativo, que agora ficou permitido. Aqueles empregados que já tinham suas férias avisadas pelas empresas, o período pode ser concedido antecipado. Aqueles que já têm os períodos 12 meses completo, as férias já acumuladas. E aqueles que têm antecipado, se já tem a condição proporcional ao período que vai ser feito, também pode ser reduzida essas férias individuais. Tá? Não aconselhamos a licença remunerada como uma opção. Tá? O banco de horas hoje é a melhor opção para esse entendimento. Aqueles que têm férias vencidas, o melhor momento mesmo é já executá-las e fazer os pagamentos corretos, mesmo sem antecipação do aviso. O fundo de garantia também foi prorrogado, que a gente havia divulgado no vídeo anterior. Que seria regulamentado, ele ficou regulamentado que os vencimentos de abril, maio e junho ficam suspensos, posteriormente eles podem ser parcelados em até 6 parcelas. Tá? Referente a outra questão aqui, que também foi ajustado alguns entendimentos sobre força maior, é a rescisão.
Tá? Então, a rescisão pode ser feita indireta, há entendimento favorável e há entendimento contra. Então, eu não vou argumentar sobre isso por ser um assunto muito extenso, não vou entrar nesse fato de rescisão agora. Mas se vocês quiserem deixar um comentário aí no vídeo e eu achar que há um entendimento mútuo de um número considerável de pessoas, eu faço um vídeo sobre rescisão. Tá? Mas como hoje a manutenção do trabalho é nosso objetivo, eu vou falar sobre isso. Tá? Então, ainda o artigo lá, o 502 e o 503, que estão da CLT, que tratam sobre força maior, esses artigos eles permitem uma redução do horário de trabalho, a redução do salário em até 25%, desde que não seja menor do que o salário mínimo do estado de São Paulo. Então, é uma medida, tá? Para manutenção do emprego, do trabalho e do funcionamento, reduzir a carga de horário. Aqueles que conseguem trabalhar home office já estão fazendo esse entendimento direto, acredito que isso não vai ser prejudicial. Tanto a redução da carga de horário para ser válida, como a do salário, assim que acabar essa questão, eles têm que ser retomados ao patamar que estava, tá? Não pode ser perdurado após esse estado de força maior. E mais uma questão aqui sobre trabalhista, é a parte da antecipação do abono anual também de 2020, né? O INSS está antecipando o 13º para os aposentados e pensionistas a fim de manter a economia. As empresas podem antecipar esse pagamento, caso haja entendimento, né? Nas férias ou qualquer período até 30/11, fica optativo. Tá? A caracterização mesmo do período de força maior, que trata o artigo 501 da CLT, ele já, por si só, o coronavírus já é um fato, né? Porque força maior é aquele caso que não foi criado pela empresa e nem pelo empregado. Então, essa caracterização ela já foi feita. Tá? Então, a gente não aconselha ainda o fato das rescisões, né? Eu estou fazendo a manutenção mesmo da jornada de trabalho com vocês, eu acho que essa é a melhor viabilização. Referente também ao Vale Transporte, que tem sido algumas questões bem levantadas. O Vale Transporte, até separei um texto aqui, né, que trata no artigo 1º da Lei 7418/1985, o Vale Transporte é para deslocamento da residência ao trabalho. Né? Então, uma vez que esse deslocamento não há pelo trabalhador, esse Vale Transporte ele deve ser suspenso, não há necessidade dessa concessão. Porém, o Vale Transporte é um benefício, ele não deve ser descontado no próximo pagamento do funcionário. E sim, quando ele retomar o trabalho, você for fazer um novo pagamento desse Vale Transporte, aí sim você desconta os dias que não foram utilizados, uma vez que o Vale Transporte é pago antecipadamente para uso futuro do empregado. Já os casos de Vale Refeição, deve ser feito um acordo mesmo com o empregado e vocês tentarem um entendimento nesse sentido, porque a legislação não trata referente a benefícios. Tá? Então, tem muita discussão sobre, vamos suspender os salários, mas desde que a empresa mantenha os benefícios, como Vale Refeição, plano de saúde. Ainda não temos regulamentação nem nada publicado nesse sentido, para que a gente possa documentar para vocês alguma coisa de forma legislativa. Tá? Então, apenas entendimentos, discussões, ainda tudo é muito novo, tudo muito incerto. Tá? Então, peço para vocês um pouco mais de paciência nesse sentido. Formem as suas questões, coloquem aí nos vídeos para a gente nos comentários, que eu vou fazer o possível para tentar manter vocês informados sobre essas questões trabalhistas e de folga, remuneração, fiscal, impostos e tudo mais. Tá? Espero ter resumidamente causado um entendimento correto para vocês nesse sentido. E a gente está à disposição aqui. Forte abraço a todos.